Inteligência emocional apresenta 15 sinais de que você é um INFJ, tipo de personalidade mais rara do mundo. INFJ significa intuição, introversão, sentimento e julgamento. Esse tipo de personalidade é considerado um dos mais raros dos 16 tipos de personalidade de acordo com o teste de Myers-Briggs, que representa cerca de 2% da população mundial. Pessoas que têm essa característica têm características muito únicas, que as ajudam a se destacar dos outros indivíduos. Eles podem ser incrivelmente misteriosos, emocionalmente inteligentes e às vezes são chamados de conselheiros ou advogados. Então vamos explorar alguns dos principais traços dos indivíduos que possuem esse tipo de personalidade, INFJ, e descobrir se você é um deles. Número 1. INFJ tem comprimentos de ondas diferentes. Eles tendem a se sentir estranhos devido ao fato de que a maioria dos outros indivíduos está em um comprimento de onda diferente do que eles. Sua função dominante é a intuição. A intuição é a capacidade de um indivíduo de entender subconscientemente algo sem saber como e por que eles sabem disso. É uma espécie de habilidade psíquica. Número 2. Quer coisas perfeitas, muitas vezes procrastina. Pessoas com esse tipo de personalidade geralmente têm medo do fracasso. Eles lutam pela perfeição e esforçam para superar as capacidades mais que um indivíduo normal. Isso significa que os INFJ procrastinam muito devido à sua necessidade subconsciente de encontrar a perfeição absoluta em quase tudo. Mesmo que, realisticamente, eles possam fazer todas essas coisas que têm medo sem ter que se esforçar muito. Os INFJ têm dificuldade em lidar com as críticas, elas realmente se destacam em suas mentes. No entanto, à medida que se tornam mais maduros, eles acham mais fácil se libertar dessa necessidade de perfeição. Podem se permitir cometer mais erros ou se concentrar em sua autoconfiança para alcançar resultados notáveis em relação aos seus objetivos de vida. Número 3. Valor, beleza e qualidade. Beleza e qualidade, coisas que um INFJ se esforça para encontrar em quase tudo. Eles simplesmente preferem estar cercados de sofisticação e beleza. Eles são atraídos por coisas de alta qualidade, como boa comida, roupas bonitas e qualquer coisa de bom artesanato. E embora seu foco em itens sofisticados vá contra sua natureza espiritual, a beleza é uma força muito inspiradora e calmante para eles. Os INFJ são minimalistas, preferem ter algumas coisas boas do que um monte de coisas medíocres. Número 4. Exalam calor e charme. A maioria de nós não costuma se sentar ao lado de um estranho. E nos encontramos contando a eles nossos maiores medos, sonhos e segredos pessoais. Pessoas com esse tipo de personalidade têm uma aura, o que faz com que os outros se sintam incrivelmente confortáveis e em paz quando estão ao seu redor. Quase todo mundo gosta de estar em sua companhia e eles são muito bons em deixar as pessoas à vontade. Eles são indivíduos confortavelmente confiáveis e encantadores. Também são ouvintes maravilhosos e falam em termos compreensíveis. Número 5. Altamente perceptível. Os INFJ são capazes de ler outros indivíduos muito bem.
e eles são capazes de entender os seus estados emocionais e motivações em segundos. Por outro lado, eles não são tão fáceis de entender. Pode ser difícil quando você está tentando entender alguém tão bem quanto eles entendem você. Os INFJ não são apenas bons em ler as emoções e sentimentos de outras pessoas. Eles também usam a sua intuição para cavar profundamente abaixo da superfície da mente de outros indivíduos. Eles ficam intrigados com o funcionamento da mente de outras pessoas e descobrem o que os torna únicos à sua maneira. Eles podem facilmente dizer quando alguém está mentindo para eles, ou mesmo mentindo para si mesmos. Número 6. Absorve as emoções de outras pessoas. É comum que os INFJ absorvam as emoções de outras pessoas e as interpretem como seus próprios sentimentos. Por exemplo, se alguém ao seu lado está excitado, muitas vezes eles também ficarão. Se alguém está estressado ou ansioso, ele também pode se sentir estressado e ansioso. Sentir as emoções das outras pessoas, além das suas, pode ser avassalador. Mas também fornece uma melhor compreensão desses sentimentos e a capacidade de curar e confortar os outros. Os INFJ podem dizer com confiança às outras pessoas que elas vão ficar bem. Número 7. Cria profunda intimidade emocional. A maioria dos INFJ pode parecer tímida, reservada na presença de pessoas que não conhecem bem. Frequentemente são percebidos como misteriosos, meramente privados. Mas, na verdade, eles são relacionais e podem levar um pouco de tempo para eles se abrirem para os outros e mostrarem o seu verdadeiro eu. Os INFJ anseiam por conexões autênticas e procuram confiar nas pessoas em um nível mais profundo. Por causa de sua capacidade de ter empatia e ter conversas significativas, eles estabelecem fortes laços emocionais com as pessoas em quem confiam. Número 8. Verdadeira natureza introvertida. Embora os INFJ sejam fáceis de socializar, eles são indivíduos introvertidos. Eles sabem como se misturar com eficiência em ambientes sociais. E também podem se sentir totalmente em paz com um círculo pequeno de amigos. São confiáveis e merecedores de seu amor. Como a maioria dos introvertidos, eles podem se sentir sobrecarregados e exaustos em grandes ambientes sociais. Precisam ter o seu tempo individual para relaxar e recarregar. Número 9. Sensível ao conflito. O conflito pode levar o indivíduo INFJ ao estresse. Eles se esforçam para criar relacionamentos harmoniosos com as pessoas próximas a eles. Quando surge um conflito, ele pode romper fisicamente sua natureza otimista aparentemente constante. Muitas vezes eles têm problema para dormir ou se concentrar quando estão pensando em algum conflito. Podem até estressar seus corpos a ponto de sentirem dores musculares, dores de cabeça, dores no estômago ou distúrbios corporais indesejados. Com o tempo, os INFJ aprendem a estabelecer limites saudáveis para os conflitos. Número 10. Foco no futuro. Força de vontade focada no futuro é um aspecto muito importante desse tipo de personalidade. Os INFJ geralmente fazem o que podem para se aproximar dos seus objetivos pessoais. Por exemplo, se estão em um relacionamento que parece não dar em nada, ou estão empregados em um lugar de que não gostam ou não veem um futuro,
Eles terminarão o relacionamento ou deixarão o emprego. Para evitar sentimentos ruins, eles geralmente preferem viver uma vida focada no futuro. Número 11. Ir ao encontro de pessoas que precisam de ajuda. Um INFJ é capaz de ver o que há de bom em outras pessoas. No entanto, eles muitas vezes são vítimas da teoria da asa quebrada, pois acreditam que podem resgatar os outros. Eles muitas vezes se encontram gravitando ao redor de pessoas que precisam de ajuda, devido à sua capacidade de ajudar e curar os outros com compaixão. Isso pode ser gratificante, mas se os limites forem ultrapassados, também pode parecer muito estressante ou frustrante. Número 12. Pensador intelectual. Os INFJ muitas vezes se encontram pensando muito profundamente sobre seu propósito. Eles gostam de música, leitura, assuntos filosóficos ou espirituais. Têm amor por aprender coisas novas, expandir ainda mais sua compreensão do mundo. Naturalmente, por causa de sua necessidade de entender revelações tão profundas, os INFJ não são vítimas de conversas triviais ou fofocas. Essa é uma característica extremamente positiva, mas traz desafios. Os INFJ geralmente têm dificuldade em relaxar, como fazer atividades regulares do dia a dia sem pensar demais nelas. Número 13. Dotado de linguagem. Devido à sua natureza introvertida, os INFJ normalmente passam o seu tempo sozinhos, se envolvendo em seus hobbies pessoais. Mas também preferem escrever em vez de falar. A escrita é uma saída que lhes permite expressarem seus pensamentos ou ideias criativas sem tantas barreiras. Os INFJ costumam ser escritores talentosos, bem-sucedidos por causa de sua capacidade de empregar simbolismo divino e intriga em sua escrita. Número 14. Trabalha melhor sozinho ou em pequenos grupos. Embora os INFJ se deem muito bem com os outros, geralmente fazem seu melhor trabalho quando trabalham sozinhos, sem qualquer interferência dos outros. Embora os INFJ sejam indivíduos emocionais e altamente sensíveis, eles podem ser bastante analíticos. Eles geralmente desfrutam de uma carreira associada à ciência, pesquisa ou tecnologia. Número 15. Focado no que é certo. Devido à sua natureza amorosa e curativa, os INFJ geralmente se sentem compelidos a proteger os outros. Eles podem enfrentar agressores em nome de outra pessoa ou se concentrar em ajudar alguém que está passando por uma situação difícil na vida. O tipo de personalidade INFJ é complicado e peculiar e às vezes totalmente contraditório. Mas entender suas características pode ajudar os outros a se dar bem melhor com eles. Se você se identifica com a maioria desses sinais, as chances são boas de que você seja um INFJ, o tipo de personalidade mais raro do mundo. Então, a melhor maneira de determinar o seu tipo de personalidade é fazer um teste de personalidade desenvolvido por especialistas. Deixe-nos saber o que você pensa. Com quantas características dessas você se identifica? Você é um INFJ? Se você quiser fazer um teste de personalidade e saber qual é a sua e as características, clique no link abaixo e adquire o teste. Se você gostou, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Obrigada!